dia, Luciano. Bom dia, Guido. Na verdade, não sei se vocês vão estar assistindo isso de manhã, mas desde já agradeço aí pela oportunidade de a gente conseguir apresentar a nossa empresa para vocês e me deixo à total disposição para toda essa apresentação, todo esse material que a gente está encaminhando para vocês, a gente conseguir fazer um bate-papo, né, por vídeo mesmo, com um pouco mais de tempo para a gente conseguir apresentar isso para vocês, tá? Pessoal, fiz questão de parar aqui o meu tempo um pouquinho para explicar um pouquinho essa proposta que a gente está encaminhando para vocês, porque eu acho que vai fazer muito sentido, porque a nossa proposta é muito baseada em conhecimento. Então, vocês vão entender um pouco melhor tudo que a Somax faz e também um pouquinho mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados e alguns pontos de estudo que a gente fez sobre a empresa de vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou fazer a apresentação toda. Vou mandar toda a documentação que o Luciano pediu para a gente, vou mandar esse link aqui para vocês, né, que vocês estão recebendo, e também a proposta. E ficamos à disposição aqui, tá, turma? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí a gente já dá o start. Perfeito. Bom, acredito que já está aparecendo aí. Então, antes de tudo, deixa eu rapidamente me apresentar para vocês. Eu me chamo Alan Andrade, sou fundador e hoje ainda atual CEO aqui da Somax Group, um especialista em proteção e privacidade de dados. Eu trabalho com segurança da informação, com proteção de dados há alguns anos já. E há 5 anos estou aqui à frente da Somax, como uma empresa maior, empresa de assessoria em proteção e privacidade de dados. Isso vai ficar um pouquinho mais latente, comprovado para vocês ao decorrer da nossa apresentação, tá bom? Essa apresentação é para falar sobre o Programa de Conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, e o programa que a Somax desenvolveu, a metodologia que a Somax desenvolveu. Essa apresentação ela já é uma proposta comercial, por isso que ela tem esse número de final 386 aqui embaixo, tá? Importante dizer também, pessoal, que essa apresentação está formatada para CCBR, ou seja, em cima de todas as informações que o Luciano passou para a gente e também em cima de algumas coisas que a gente investigou de vocês aí no digital, somando tudo à nossa experiência prática. Então, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito na empresa de vocês, tá, pessoal? E diga-se de passagem, a gente já tem experiência com empresas tão grandes quanto a empresa de vocês. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais claro, né, alguns pontos de boas práticas que a gente sempre traz. Então, a gente gosta de falar que casa de ferreiro, o espeto precisa ser de ouro. Então, estamos trazendo aqui um termo de confidencialidade, né, para a CCBR, onde a gente pede que vocês não encaminhem esse documento, esse link para nenhum outro fornecedor que vocês estejam prospectando, assim como também vocês fiquem seguros que nada do que vocês passarem de informação para a gente ou ainda vão vir a passar, a gente vai repassar isso para ninguém, tá bom, pessoal? Aqui já é um ponto interessante, né? Então, a dinâmica da nossa reunião, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é LGPD, o que realmente precisa ser feito na CCBR. A gente vai falar quem é a Somax, esse possível parceiro estratégico de vocês para um tema tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados dentro da empresa de vocês. A gente vai falar um pouquinho também sobre a nossa assessoria, como é que a gente consegue ajudar vocês. E, por fim, a gente fala sobre investimento e sobre o modelo de contratação, tá bom? Aqui, então, já começo a falar um pouquinho, né, sobre como a Somax trabalha e por que que essa apresentação ela está cadastrada, ela está produzida para a empresa de vocês, tá bom, turma? Todo o nosso projeto ele é montado e executado para que a gente consiga implementar um programa de privacidade de dados na empresa de vocês com o menor impacto possível, tá? Então, a nossa metodologia, o nosso projeto, ele é faseado. A gente trabalha nesses níveis que estão aparecendo aqui para vocês, que começa aqui no nível STEP S1 e vai até o nível STEP S2. Pelo tudo que a gente investigou da empresa de vocês, né, e também pelo que vocês solicitaram para a gente identificou, pessoal, que vocês vão começar um projeto no que a gente chama de nível STEP S1, bem aqui, tá? O que não é ruim, muito pelo contrário, a gente até prefere pegar projetos assim pelo nível S1, porque a gente já teve empresas que a gente
começou pelo nível Step S2 ou até no nível Step S3, em vez de a gente subir degraus, a gente teve que descer aqui, o que levou muito mais tempo, atrapalhando ali todo o projeto, tá? A gente fez um rápido estudo sobre a empresa de vocês aí no digital, que a gente chama de dever de casa. Então, toda vez que a gente vai apresentar uma proposta para uma empresa, a gente faz isso. Então, visitou o site, visitou alguns canais no digital de vocês e a gente identificou alguns pontos de inconformidade que já queremos trazer para vocês, tá, turma? Olhando o site da CCBR, a gente identificou, né, que vocês não têm gestor de cookies, apesar de ter pixel lá, principalmente do Google, que está coletando informações lá dos titulares. Vocês também não têm o termo de uso no site, não tem um DPO nomeado, não tem uma política de privacidade, não tem um canal de comunicação com os titulares. São exemplos de inconformidade que a gente encontrou no site de vocês, tá? A gente também não identificou que vocês têm um DPO cadastrado lá no SEI. Então, turma, isso aqui já são pontos de inconformidade que a gente precisa ajustar o quanto antes. E diga-se de passagem, quando a gente começa a implementar um programa de privacidade de dados dos nossos clientes, esse banho de loja, né, que a gente chama aqui dentro da Somax, é uma das primeiras etapas que a gente faz, tá? Ajustar o site de vocês por ser um canal de visita e também porque é assim que a NPD hoje tem investigado e multado empresas, né? Acessando o site, encontrando esses pontos aqui de inconformidade. Então, esse é o diagnóstico inicial que a gente fez da empresa de vocês. Obviamente, aqui nessa reunião, a gente ia fazer muito mais pergunta para vocês, né? Entender melhor o cenário de vocês, mas aí, decorrido a falta de tempo, né? O Guido também vai estar saindo de férias agora recente, então a gente não conseguiu se encontrar, mas a gente fez questão de gravar esse bate-papo para que vocês pudessem entender esse cenário um pouco melhor, tá bom? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a lei, né, e sobre alguns desafios que vocês podem estar enfrentando aí. Eu acredito que saber que a LGPD é uma lei, não é um certificado, né, mas sim uma lei como qualquer outra, tipo trabalhista, tributária, isso já está na veia de vocês, né? Mas é uma lei que realmente chegou aí estabelecendo regrinhas, né, para o tratamento de dados, tanto no meio físico quanto no meio digital. E a gente conseguiu mapear alguns desafios, pessoal, que vocês, como gestores, né, como empreendedores, enfrentam, possivelmente vão estar enfrentando aí na empresa de vocês com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um dos desafios que a gente conseguiu mapear é realmente ter todo o conhecimento, ter o tempo para aplicar os direitos titulares, os princípios da LGPD na operação de vocês com o menor impacto possível. Então, hoje, normalmente, as empresas elas não têm pessoas com tempo sobrando e principalmente com todo o conhecimento para deixar a empresa em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse desafio começa a ser nosso, tá, pessoal? É isso aqui que a gente está entregando para vocês. A gente tem um time grande, ou seja, todo o tempo que precisar, também o conhecimento, né? O nosso time é muito competente naquilo que faz. Um outro desafio é ter as políticas criadas, né? A gente tem por experiência própria que muitas empresas, até empresas grandes como a empresa de vocês, não têm todas as políticas necessárias. E quando a gente fala de política, pessoal, eu estou falando inclusive de uma política, né, de incidente de dados. Se hoje vocês tiverem um incidente de dados, qual é o primeiro passo a fazer? O que a gente precisa fazer para minimizar o impacto desse incidente? A gente já deixa uma política montada para vocês, então a gente cria e revisa várias políticas que vocês têm para que vocês possam seguir essas políticas. E uma delas também é a política ali de incidente de dados. A gente já deixa isso criado, que se te acontecer alguma coisa, é só seguir a política, que com certeza a gente vai minimizar esse impacto, tá? Treinar colaboradores, principalmente para a gente atender o artigo 50 da lei, né? Isso aqui, inclusive, pessoal, é um ponto que eu vou falar um pouco mais com calma na nossa apresentação, mas eu queria muito que vocês colocassem isso na balança. A gente precisa treinar todas as pessoas da empresa de vocês, né? Eu vi ali que o Luciano mandou para a gente que são aproximadamente 1.300 colaboradores, né? A gente não precisa treinar todos, mas os que têm acesso a dados pessoais, sim, precisam passar por treinamentos, tá, pessoal? Então, a gente vai trazer uma plataforma onde cada usuário, cada pessoa que compõe o time da empresa de vocês que tem acesso a dados pessoais vai ter um usuário e senha único para fazer esse treinamento. Então, a gente já ajuda vocês com isso também, tá? Um outro ponto importante é saber quais ferramentas precisam contratar e por que quais ferramentas precisam contratar.
É impossível ter um programa de proteção e privacidade de dados sem ferramentas, sem softwares, né, pessoal? Então, por exemplo, a gente precisa de um software para fazer a gestão de cookies do site de vocês. E diga-se de passagem, não é colocar um aviso no site, como muitas empresas têm feito. Está errado isso. Precisa ter realmente um software para fazer a gestão, para conseguir identificar que aquela pessoa que acessou o site de vocês, que é os pixels ali, o próprio site que fez a coleta do cookies daquela pessoa, é que ela consiga identificar quem é aquela pessoa, né? Então, a gente precisa instalar um software lá para isso. Também um outro exemplo é fazer mapeamento de processos. A gente precisa de uma ferramenta, um software, onde a gente consiga não só celerizar o processo, mas também deixar ele mais confiável e mais transparente. A gente só consegue isso com plataformas de gestão, tá? Isso, inclusive, eu já estou trazendo aqui nessa proposta para vocês, já está contemplado nessa proposta que a gente está trazendo para vocês. Um outro ponto que é um outro desafio, e diga-se de passagem, um dos mais importantes, conhecer profissionais qualificados e com experiência prática para atender o artigo 41, ou seja, para ser o DPO da empresa de vocês. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Vocês precisam de um DPO e vocês precisam de um DPO que já tenha experiência prática. E isso a gente também está entregando para vocês. Até porque a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela só se comunica com o DPO. Ela vai notificar a empresa, ou seja, ela vai notificar a CCBR, mas quando ela for conversar, falar, tirar uma dúvida, fazer algum tipo de questionamento, ela vai falar com o DPO. E esse cara precisa estar comprovado que é o DPO de vocês, ou seja, você precisa ter um contrato com ele, ou esse cara precisa ser uma pessoa designada dentro da empresa como um CLT, mas eu vou provar para vocês que não vale a pena ter um CLT dentro da empresa de vocês, né? Muito mais fácil contratar uma empresa como a Somax para ser o DPO de vocês. Precisa estar publicizado na política de privacidade de vocês, que precisa estar lá no site de vocês, ou seja, quando a gente fala de lei, pessoal, não é só falar que está fazendo, precisa evidenciar, precisa comprovar que está fazendo, e o DPO ele precisa ser comprovado que é aquela pessoa de vocês, porque é a NPD só vai falar com aquele cara, tá? Até trago uma provocação aqui embaixo, né? Se hoje a NPD ou qualquer titular de dados entrasse em contato com a empresa de vocês e fizesse qualquer pergunta técnica, principalmente sobre LGPD, vocês teriam hoje aí alguém que tem todo o conhecimento para poder responder? Então, se vocês não têm, essa responsabilidade começa a ser nossa, tá? Nós estamos entregando um DPO para vocês, para ser o responsável técnico e o responsável jurídico para todos os assuntos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, pessoal? Aqui nesse próximo slide, também traz uma clareza muito grande, né, do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje ela está instrumentalizada em 5 atores, tá, pessoal? Então, do lado da empresa, né, a gente tem o controlador de dados e o operador de dados. O controlador de dados é, de fato, a empresa. É assim que a NPD, né, se refere a qualquer empresa. Ela chama a empresa de controlador de dados. Então, todos os dados que vocês coletam hoje, sejam de colaboradores, seja um currículo, sejam de leads, né, de clientes, fornecedores, parceiros, todos os dados que vocês têm, a responsabilidade é do controlador, ou seja, da empresa, do CNPJ de vocês, tá? E é assim que a própria NPD se refere às empresas. Aqui, ainda do lado das empresas, existe o operador de dados, que pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que tem acesso a esses dados pessoais, né? E quando a gente fala de operador, é importante dizer que um colaborador, por exemplo, ali do RH, que tem acesso a dados pessoais dos clientes, dos colaboradores de vocês, ele não é um operador, porque ali ele está, né, a mando do controlador de dados, ele faz parte do time do controlador, tá? Quando a gente fala de operador de dados, a gente está falando de fornecedores principalmente. Então, pode ser desde uma contabilidade, se for externa, né, até um fornecedor, por exemplo, de um software ou de internet. Esses caras são operadores de dados de vocês, tá? Fornecedores que estão ajudando vocês aí nessa caminhada. Aqui do lado da lei, a gente tem a NPD, que apesar de começar com AN, ela não é uma agência, ela é uma autoridade nacional de proteção de dados, ou seja, é uma autarquia mesmo, né? Que é o órgão federal que dita as regras da LGPD, faz a LGPD acontecer aqui no Brasil. É ela que ditou as regras, é ela que
faz as fiscalizações, ela que aplica as sanções, né? Então, a ANPD é o órgão responsável, o órgão federal responsável pela LGPD. E também tem, ainda do lado da lei, o encarregado de dados, né? Que está até aqui, o artigo 41. Né? Se vocês quiserem entender um pouco melhor, de forma mais ampla, já que a gente não teve a oportunidade de explicar um pouco melhor para vocês, podem googar aí, né? Dar uma pesquisada no Google, artigo 41 da LGPD, vai aparecer tudo lá para vocês, mas em linhas gerais, ele vai ser o elo de comunicação entre a empresa de vocês, entre o controlador de dados, a ANPD, que é o órgão federal, e o titular de dados. Ele vai ser o responsável por todos os assuntos relacionados à LGPD dentro da empresa de vocês. Assim como vocês precisam ter um contador cadastrado no CRC para representar vocês lá para assuntos fiscais, tributários, etc., você precisa de um encarregado de dados para representar a empresa de vocês frente à NPD e frente aos titulares de dados. Então, por exemplo, se um cliente de vocês, né, um parceiro de negócio de vocês fizer qualquer questionamento sobre LGPD, nós vamos responder, porque nós seremos o DPO de vocês. Se a própria NPD entrar em contato com vocês e quiser saber alguma coisa, nós vamos responder, porque nós seremos o DPO de vocês, tá, pessoal? Isso já está contemplado aqui nessa proposta que a gente está trazendo para vocês. No centro de tudo existe o titular de dados, né? O titular de dados sou eu, é o Guido, é o Luciano, ou seja, qualquer pessoa que a gente conhece, pessoa viva que a gente conhece, é um titular de dados. Por que ele está no centro de tudo, pessoal? Porque a LGPD é uma lei que veio para proteger pessoas, né? Para proteção dos dados pessoais. Só que como são as empresas que tratam dados pessoais, são as empresas que precisam se adequar às regras que a LGPD impôs. Tranquilo? Passando aqui para esse slide, né, ele também é um slide importante. Então, hoje, Alan, por que a gente precisa adequar a CCBR, né, as nossas empresas aqui? Primeiro, pessoal, que é obrigação decorrente de uma lei, né, LGPD, como eu frisei lá no slide anterior, é uma lei, a Lei 13.709, né, de 2018. Segundo, porque traz responsabilidade acerca do tratamento de dados pessoais, que pode ser diretas, indiretas e solidárias, pegando de novo ali aquele gancho, né, da NPD ou de um titular de dados entrar em contato com vocês e vocês não terem um DPO responsável para responder, só de deixar de responder ou responder errado, vamos dizer assim, né, já pode promover uma sanção. Então, é importantíssimo, por exemplo, fazer o acompanhamento, né, do pedido de titulares. Né, a gente precisa de um canal de comunicação com os titulares de dados, precisa estar aí publicizado nos principais sítios eletrônicos de vocês. E esse acompanhamento nós também fazemos por vocês, tá? A gente fica monitorando e-mail, fica monitorando telefone que vai estar disponibilizado para que a gente possa responder não só dentro do prazo legal, mas de forma correta, tá? O quarto ali motivo, né, de por que se adequar são os benefícios que a LGPD traz para vocês. A gente elencou alguns dos principais benefícios que na nossa assessoria a gente garante que consegue entregar para vocês, tá, pessoal? Então, o primeiro benefício é a organização e aprimoramento do negócio como um todo, né? Por que a gente diz isso? Eu peguei exemplo lá das políticas, né? Que a gente ou revisa a política de vocês ou cria políticas que vocês ainda não têm, como, por exemplo, eu citei uma política de incidente de dados. Então, essa política a gente vai criar para vocês. Então, de uma forma geral, quando a gente começa a mapear dados, criar políticas, treinar o time de vocês, né, os colaboradores, a gente está melhorando o negócio como um todo e implementando uma cultura mais protecionista, ou seja, evitar que realmente vocês tenham problemas com vazamento de dados. Então, vocês ficam aí, né, cara, com a parte jurídica funcionando legal em relação à LGPD, com a parte de segurança da informação, que a gente também leva esse olhar crítico de segurança da informação para vocês funcionando legal, e a parte de governança corporativa também funcionando legal, ou seja, a gente melhora o negócio como um todo. Segurança digital é um outro benefício que a gente leva para vocês, porque como a gente é uma empresa que nasceu com viés de segurança da informação, de cybercrime, a gente sabe que é impossível ter proteção e privacidade de dados no mundo digital sem segurança da informação. E ela é parte fundamental de um programa de privacidade. Então, a gente disponibiliza alguns dos nossos analistas de cibersegurança para olhar para dentro da estrutura de vocês, junto com o time de vocês, né?
A gente acredita que pelo porte da empresa de vocês, vocês já devem investir muito nisso, já deve ter um time bacana, então a gente soma força com esse time de vocês para realmente garantir que vocês não vão sofrer um incidente no digital, né? A gente garantindo isso, todo o resto do processo, a gente faz com a cabeça um pouco mais tranquila. Então, uma das coisas que a gente faz, pessoal, é uma análise de vulnerabilidade profunda no site de vocês, na rede de vocês, né? Essa análise de vulnerabilidade é feita aqui pelo nosso time, né, de analistas de cibersegurança, compartilhado com o time de vocês. Vai ter o parecer do DPO, vai ter o parecer do nosso time técnico aqui, né, para a gente também ter mais um documento para comprovar para a NPD que a gente está fazendo o que ela recomendou, né? Medidas técnicas para proteger dados pessoais de acessos não autorizados ou ilícitos, tá? Relações transparentes. Então, quando a gente começa a instalar um programa de privacidade na empresa de vocês, qualquer pessoa, qualquer titular de dados que precisar fornecer dados pessoais para vocês, vai ter a clareza que vocês são transparentes com proteção de dados, que vocês têm essa preocupação, que vocês estão se adequando a uma lei que hoje, inclusive, está na Constituição Federal. Vocês estão atendendo um direito fundamental do cidadão, que é a proteção e a privacidade de dados. E isso gera uma credibilidade muito grande, isso é um outro benefício, né? A credibilidade que a empresa tem, não só perante a colaboradores, a fornecedores, clientes, mas também a acionistas da empresa, a sócios do negócio, o mercado de forma geral. É uma empresa que realmente tem credibilidade um pouco maior. Inclusive, pessoal, a gente fala muito para publicizar isso, né? Publicizar internamente que a empresa está implementando um programa de privacidade, publicizar externamente que vocês estão implementando, estão seguindo ali todas as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, o que garante a manutenção de contratos com clientes, fornecedores, né? E também uma vantagem competitiva muito grande, né? A empresa fica realmente em destaque. Então, esses são alguns dos motivos que a gente traz do porquê se adequar. Aqui também a gente traz de forma informativa as sanções da LGPD, que hoje tem duas pessoal, tá? A gente tem as sanções pecuniárias e as sanções administrativas. Quando a gente fala de pecuniária, a gente está falando de dinheiro mesmo saindo do caixa da empresa, né? Essas multas, elas podem ser uma multa simples de 2% do faturamento anual do exercício anterior, ou seja, tudo que a empresa faturou ano passado, 2% daquilo pode ser convertido em multa, e também uma multa diária limitada a 50 milhões de reais, ou seja, precisamos evitar isso aqui a qualquer custo, né? As multas são pesadas. As administrativas, elas podem ser ainda piores, na nossa visão, do que uma multa pecuniária. Elas podem ser uma simples advertência, isso aqui vai muito daquilo que a empresa, que a CCBR já está fazendo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, se a NPD começar a pedir tudo que ela exige e a gente começar a comprovar que a gente está fazendo, e mesmo assim a gente teve um incidente, possivelmente pode ser que ela aplique uma advertência em um período ali para a gente corrigir por que aconteceu aquele incidente. Mas vamos supor que tenha um incidente e não tenha nada do que ela pediu, do que ela orientou que precisa ser feito. Aí sim, ela pode aplicar uma multa pecuniária ou ela pode publicizar a infração de vocês, ou seja, ela pega o nome da CCBR como exemplo e publiciza isso nos principais portais dela ou até em jornais de nível local ou nacional, ou seja, ela pega o nome da empresa para Cristo ali, tá? Como um exemplo. Ela também pode bloquear ou eliminar dados pessoais, fazer a suspensão parcial ou total do exercício relacionado à atividade de tratamento. E olha só isso aqui, pessoal. Ela pode proibir parcialmente ou totalmente o exercício relacionado ao tratamento de dados, ou seja, é praticamente fechar a porta da empresa. A empresa não pode mais tratar dados pessoais. Então, isso aqui são coisas que a gente precisa evitar e a gente só consegue evitar isso daqui atendendo todos os regrinhas, todos os pedidos, as orientações da LGPD, tá bom? Esse slide também aqui a gente trouxe como exemplo, né? As multas já estão acontecendo. Fiz questão, inclusive, de trazer uma empresa que está muito na contramão, lá na outra ponta da empresa de vocês. Eu trouxe o exemplo de uma microempresa que sofreu uma multa de R$ 14.400, ou seja, esse valor, apesar de pagar a multa, eu sempre vejo de uma forma muito negativa, não vai impactar tanto a empresa de vocês, mas para um microempreendedor isso aqui impactou muito, né? Então, se a gente pegar na proporção ali e colocar na balança isso, vocês podem sofrer
com valor bem considerável. E por que essa empresa sofreu essa multa de 14.400? Na verdade, foram duas multas de 7.200 cada um, totalizando 14.400. A primeira multa foi porque ela deixou de atender um pedido, né, responder um e-mail de titular de dados, né, e aí quando a NPD foi questionar também, ela também deixou de responder a NPD e porque não tinha um DPO, né, então foram duas multas aí que totalizaram R$ 14.400. Isso aqui a gente precisa evitar que aconteça na CCBR e nas empresas do grupo, né? Pessoal, esse slide aqui, eu vou até falar ele de uma forma mais longa, gastar um pouco mais de tempo nesse slide, porque ele é bem importante. Esse slide aqui também eu preciso que vocês coloquem na balança, comparando com outros fornecedores, tá? Porque aqui está praticamente todas as entregas da Somax. Hoje, pela nossa experiência prática, Guido e Luciano, atendendo hoje dezenas de empresas aí pelo Brasil todo, a gente identificou que para um programa de privacidade ter sucesso, ele precisa ter esses três pilares que internamente a gente apelidou de PPT: pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de treinamentos e documentos, por exemplo, né? Então, a gente precisa treinar todo o teu time e a gente precisa elaborar ou revisar todos os documentos que esse time tem acesso. Então, vai de políticas, né, de como usar a internet, de como usar um computador, até documentos como o NDA, FCPA, são vários documentos que a gente precisa criar. E também incluir cláusulas ali, né, nos contratos, tanto de colaboradores CLT quanto de PJs, enfim, a gente precisa fazer esse trabalho. Quando a gente fala de processos, a gente está falando de governança corporativa, né? Então, mapeamento de processos, gestão de titulares, gestão de cookies, uma análise de risco criteriosa e também a parte ali de treinamentos de colaboradores. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando, né, de gestão de inventário de ativos, análise de vulnerabilidade comprovada, né, com relatório evidenciando o que foi feito, o backup de vocês para garantir o plano de continuidade do negócio, a gestão de titulares, gestão de acesso. Então, todo esse trabalho aqui, a gente vai parar com a equipe de TI de vocês, analisar todo esse cenário, e em cima desse cenário, criar política de segurança da informação, por exemplo. A gente dá uma boa acelerada na governança corporativa de TI de vocês, tá? A parte jurídica também é essencial, onde a gente precisa revisar contratos, como eu falei, né? Criar as políticas, termos de uso e principalmente ajustes nas bases legais. Os nossos advogados, que têm uma vivência muito grande com LGPD, eles utilizam bases legais que hoje vocês, como empresa, já têm, né? Para deixar o tratamento de dados de vocês mais sólido. Então, a gente faz muito uso disso, tá, pessoal? Esses três pilares aqui, fica claro que não dá para, por exemplo, uma empresa investir em LGPD só na parte jurídica. Vou revisar contratos, vou criar termos, etc. E não fazer a parte de segurança da informação, ter algum gap lá na parte de segurança da informação, porque se sofrer um ataque cibernético, foi tudo perdido, né? Vocês vão ter aí um incidente e a NPD vai sim sancionar vocês porque faz parte, né? Ela diz lá no seu artigo 1, né, que a empresa precisa tomar medidas administrativas, ou seja, de governança, né, jurídica, etc., e técnicas também, que envolvem segurança da informação para proteger dados pessoais de acessos não autorizados com ilícito, tá, pessoal? Também fica claro que não adianta nada fazer só a parte jurídica, só a parte de tecnologia e não fazer jurídica ou governança, assim como não adianta nada fazer só a parte de governança e não fazer as outras áreas, assim como não adianta, né, atender todas essas áreas aqui e não ter um DPO nomeado, não ter um DPO publicizado para que a NPD possa se comunicar com ele. Então, todos esses pilares aqui é importante dizer que a gente já está entregando para vocês, a gente vai fazer mapeamento de processos, gestão de titulares, gestão de risco, ou seja, a gente vai fazer toda a parte de governança para vocês. A gente vai fazer um trabalho ombro a ombro, levando boas práticas de LGPD para o time de segurança da informação de vocês, melhorar a governança corporativa de TI de vocês, assim como a gente também já está entregando um time de advogados para olhar toda essa parte jurídica que possivelmente vocês também devam ter um time jurídico interno, né, ou externo, mas a gente também faz um trabalho ombro a ombro com esse time de vocês, tá? Ou seja, pessoal, a gente vai trabalhar todo esse PPT, Pessoas, Processos e Tecnologia, que são exigências da LGPD para deixar a empresa de vocês
num nível de maturidade muito maior em relação à proteção e privacidade de dados. Esse slide aqui, pessoal, traz o rostinho da plataforma de treinamento que a gente entrega para vocês, que já está contemplado aqui, né? Então, não importa a quantidade de usuários que vocês têm, que tem dentro da empresa, que tem acesso a dados pessoais, cada um deles vai ter um usuário e senha único, onde eles vão fazer uma série de vídeos, série de treinamentos aqui, ou seja, uma trilha de conhecimento que a gente chama, para fazer isso aqui, ó, atender o artigo 50 da LGPD e para que vocês tenham uma equipe multidisciplinar. A gente gosta de falar que uma andorinha só não faz verão. Então, toda empresa entendendo, né, todas aquelas pessoas que têm acesso a dados pessoais, entendendo o que precisa fazer, como precisa fazer, a gente consegue ter uma equipe muito mais forte para evitar que vocês realmente tenham algum tipo de incidente. Aqui dentro desses treinamentos, tem 3 pontos importantes. O primeiro deles, pessoal, alguém da alta gestão pode gravar um vídeo, né? Encaminhar esse vídeo para a gente sobe esse vídeo aqui como vídeo 01 da trilha, ou seja, qualquer colaborador novo que vai entrar, qualquer colaborador que já está no time hoje, quando começar a fazer a trilha de conhecimento de LGPD, o primeiro vídeo que vai assistir vai ser um vídeo da alta gestão, de alguém da alta gestão. E por que isso é importante, né? Porque ali ele vai estar dizendo a importância desse programa dentro da empresa de vocês e assim vai conseguir engajar, ter um engajamento um pouco maior de todo mundo que vai fazer parte disso, né? Quando vem algo de cima para baixo, as pessoas tendenciam a seguir melhor, né? Segundo motivo legal, né, que a gente precisa fazer isso aqui. Cada um deles vai ter um usuário e senha único, como eu falei, né? Os vídeos, eles são aqui, ó, diversos, que tratam proteção e privacidade de dados. Então, a gente tem cursos de segurança da informação, curso contra phishing, né? Fala da importância da LGPD na alta gestão, fala sobre compartilhamento de dados, ou seja, é tudo que envolve proteção e privacidade de dados. E como cada um deles vão ter um usuário e senha único, a gente consegue comprovar para a NPD que a gente está treinando os colaboradores para atender o artigo 50. Por que a gente consegue comprovar? Porque ao assistir um vídeo desse, ele precisa fazer uma prova. Importante dizer que para fazer essa prova ele precisa tirar no mínimo 7, porque o intuito é que ele consuma esse conteúdo, ou seja, se ele deixar o vídeo lá fazendo, depois ele vai precisar fazer a prova e não vai conseguir fazer, não vai conseguir acertar ali no mínimo 7. Então, ele vai ter que voltar a assistir, porque a ideia é que ele realmente consuma esse conteúdo, né? Ele conseguiu fazer a prova, conseguiu tirar 7, pessoal, ele vai receber um certificado. Nesse certificado tem o nome do colaborador, tem a carga horária, tem o tema abordado, tem o dia, ou seja, tem todas as informações que a gente consegue comprovar para a NPD que a gente treinou aquele colaborador com aquele tema, com aquela carga horária, tá bom? Então, aqui a gente consegue comprovar isso, tá bom, turma? Isso aqui eu quero muito que vocês coloquem na balança, com outros fornecedores. Como é que o cara vai treinar o time de vocês? Aqui a gente está trazendo flexibilidade, controle, né? A gente consegue saber quem está fazendo, quem não está fazendo, qual é a progressão desse cara. A gente consegue analisar tudo na ferramenta e repassar isso para vocês. Diga-se de passagem que o comitê de segurança de vocês vai ter acesso a isso tudo. Consegue acompanhar isso tudo também, tá bom? Então, pergunte a outros fornecedores, como é que você vai atender o artigo 50? Como é que você vai treinar o meu time, né? Eu estou entregando uma plataforma ali de treinamento. Pessoal, apresentar um pouquinho rapidamente a Somax para vocês. Acho muito importante vocês saberem quem é esse parceiro estratégico, né? Para atender uma empresa tão grande quanto a de vocês. Então, é importante dizer que a Somax, como eu já falei, nasceu como uma empresa de cibersegurança, ou seja, a gente tem proteção de dados no nosso DNA, e como a gente sempre foi muito antenado a todos os temas relacionados à segurança de dados, quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada em 2018, a gente já tomou conhecimento e já em janeiro de 2019 a gente decidiu trazer a lei para o nosso portfólio como uma frente de trabalho, porque a gente entendeu que fazia muito sentido com aquilo que a gente já vinha executando, proteção e privacidade de dados. Então, olha só que legal, Guido. Desde janeiro de 2019, a Somax já trabalha com a LGPD. Nós não somos uma empresa aventureira ou uma empresa que está surfando a onda da LGPD. São quase 5 anos que a gente já vem trabalhando com isso, uma empresa séria que fez a gente sair de zero, de zero faturamento em 5 anos para a maior assessoria de LGPD do Brasil e a única franquia, né, desse segmento, tá? A Somax também é uma franquia de proteção e privacidade de dados.
Esse tempo também nos proporcionou desenvolver uma metodologia proprietária, ou seja, todo o nosso programa de implementação de proteção e privacidade de dados foi desenvolvido por nós e ele é constantemente melhorado, constantemente atualizado, porque a gente faz muito benchmarking, né? A gente pega as boas práticas de outras empresas do mercado hoje, que a gente está ajudando a ficar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e melhora o nosso programa e aplica isso aí na empresa de vocês, tá? Esse benchmarking é muito legal. E uma das nossas vantagens competitivas é o PDCA. A gente está em constante mudança, constante melhoria do nosso programa. Para que vocês fiquem realmente em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente entrega todos os pilares que eu apresentei para vocês, né? O PPT, Pessoas, Processos e Tecnologia, mais o DPO, sempre pensando nisso aqui, pessoal, ó. Todo o nosso programa de implementação, ele é sempre pensando no menor impacto possível para os nossos clientes. Ou seja, a empresa de vocês não pode parar nenhum processo, não pode parar nada da operação, vocês precisam continuar fazendo o que vocês estão fazendo, só que agora respeitando os princípios da LGPD, respeitando os princípios, os direitos de titulares, tá? Então, a nossa missão é implementar a LGPD na empresa de vocês com o menor impacto possível. A gente realiza treinamento em company, diga-se de passagem que é através daquela plataforma que a gente apresentou para vocês, mas depois que o processo está caminhando e toda a oportunidade que a gente tiver de ir presencialmente, se vocês forem fazer um evento, né, um workshop, alguma coisa, vocês podem convidar a Somax, o DPO de vocês, que a gente vai com o maior prazer também reforçar a importância da LGPD na empresa de vocês, tá? Presencialmente. Toda a nossa metodologia é apoiada em plataformas de gestão, né? Inclusive aqui está contemplando 2 plataformas de gestão para vocês, que eu já vou apresentar. É a única assessoria do Brasil, pessoal, que tem o seguro DPO, que é um seguro de responsabilidade civil, ou seja, como nós seremos a empresa responsável, né, por assuntos relacionados à LGPD dentro da CCBR, a gente precisa garantir que nada de errado vai acontecer. Então, a gente garante isso com um time especializado, mas ainda assim a gente tem um seguro de responsabilidade civil para que, se alguma coisa de errado acontecer por culpa nossa, por deixar de orientar ou fazer uma orientação errada, a gente tem uma seguradora por trás, tá? Mas fique tranquilo que isso aqui é para nos diferenciar de outros fornecedores, né? A gente mostra essa preocupação, a gente apresenta essa preocupação, por isso que a gente traz aqui o seguro de PO, tá? Pessoal, para passar ainda mais segurança para vocês, né? Aqui um pouquinho mais sobre a estrutura da Somax. Então, hoje a Somax ela possui 10 escritórios aí espalhados em diferentes estados do Brasil. Hoje a gente tem mais de 18 DPOs no nosso time, somos a maior empresa de proteção e privacidade de dados em número de cliente, em número de time, né? Hoje a gente possui clientes em mais de 20 estados do Brasil, né? Isso está crescendo cada vez mais. E a gente já treinou mais de 4.000 colaboradores dos nossos clientes, né? Então, é uma empresa que tem todo o know-how, toda a estrutura para atender vocês. Esse slide aqui, ele realmente vai ser um diferencial para a tomada de decisão de vocês. Então, pedi muito para vocês colocar também esse slide aqui na balança com outros fornecedores, por 3 motivos, tá, pessoal? Primeiro motivo, um desses profissionais aqui vai ser o responsável técnico da empresa de vocês, vai ser o DPO, né? Só que em vez de eu trazer um DPO que conheça um pouquinho de cada coisa daquele PPT que a gente apresentou, eu trago especialistas em diferentes áreas. Então, olha só que legal. Eu estou trazendo aqui já 2 analistas de cibersegurança para fazer aquele trabalho ombro a ombro com o time de TI de vocês, mais 2 profissionais que vão ajudar a melhorar a governança corporativa da empresa de vocês, mais 4 profissionais que são de governança corporativa para mapear processos, criar políticas, treinar colaboradores, etc. Estou trazendo 3 advogadas para olhar toda a parte jurídica da empresa de vocês. Então, é um time muito grande para que a gente consiga realmente atender a empresa de vocês. E aqui em cima, pessoal, tenho o Damião Oliveira, que é o meu sócio, o Mário também é o meu sócio, e a gente funciona como um CS, ou seja, tudo isso que o Alan está apresentando para vocês, um de nós 3 vai acompanhar o processo de vocês bem de pertinho para garantir que tudo isso realmente aconteça de fato, tá, pessoal? Ou seja, o CS de vocês vai ser um dos sócios da Somax. Vocês vão estar sendo acompanhados por alguém que realmente quer
que o negócio aconteça, tá? Um outro detalhe importante aqui, que isso vai ser um fator mais diferencial de tudo que vocês vão ver. Lembra que eu falei para vocês ali que a NPD ela se comunica com o DPO da empresa de vocês e ela se comunica com aquele DPO que está comprovado, porque na lei não é aquilo que a gente fala, né? É aquilo que a gente pode provar. Então, você precisa ter esse cara cadastrado lá no SEI, no Sistema Eletrônico do Governo, precisa estar na tua política de privacidade, dentro do teu site, ou seja, precisa estar comprovado que aquele DPO é realmente o seu DPO. Mas uma empresa como a nossa e qualquer outro fornecedor que vocês vão encontrar, para prestar serviço de vocês, depende de pessoas. Todos nós somos pessoas, somos humanos. E uma pessoa ela pode simplesmente ficar indisposta em qualquer momento. Então, se eu nomear um DPO para vocês, pode ser que esse cara precise tirar férias, pode ser que esse cara do nada precise parar de trabalhar durante um período por algum problema de saúde, etc. Então, para a gente diminuir esse risco, pessoal, de vocês pagarem por um DPO e não ter um DPO à disposição, principalmente quando vocês precisarem, a gente sempre entrega 2 DPOs para vocês. Exatamente isso, tá, pessoal? Então, dentro da política de privacidade de vocês, vai ter o nome de 2 profissionais da Somax, vai ter o e-mail para falar com esses profissionais, vai ter o telefone desses profissionais, a gente vai comprovar para a NPD que vocês têm 2 DPOs nomeados, ou seja, vocês nunca vão ficar sem um profissional disponível. Ah, Alain, então quer dizer que eu vou ter um profissional me atendendo e um backup? Não, não é isso, tá? Os 2 profissionais vão atender vocês, ou seja, eles vão estar sempre na mesma página. Eles vão entender de tudo que está acontecendo dentro da empresa de vocês, para que se um precisasse parar por qualquer motivo, o outro dá continuidade no trabalho para vocês. Pessoal, 2 GPOs eu tenho certeza que nenhuma outra assessoria está entregando para vocês, tá? Terceiro ponto, a sinergia desse time não é ninguém terceirizado, é um time interno da Somax, né? Ou seja, pessoal que já está acostumado a trabalhar com nossa metodologia e já está acostumado a trabalhar entre si, ou seja, a sinergia que eles geram é muito mais fácil para fazer realmente as coisas acontecerem. Sem falar na experiência prática que essa galera tem, tá? Então, leve muito em consideração isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu já vi muita empresa, a gente tem cliente que nos contratou por causa disso, né? Que contratou um consultor lá na ponta, esse cara ganhou uma proposta melhor para ser CLT, abandonou o projeto, contratou empresa que não tem estrutura para atender vocês e acabou não tendo o contrato cumprido. Aqui na Somax vocês não vão enfrentar esse problema, tá? É uma empresa muito grande, com um time muito grande, com muita experiência prática comprovada. Aqui um outro detalhe, né? Quais são as vantagens de contratar um DPO da Somax, um DPO as a Service. Então, vocês vão ter os nossos profissionais para ser o responsável técnico da sua empresa. Esse profissional sempre vai ser um especialista. Vocês viram lá que eu trouxe especialistas em diferentes áreas. Vocês não têm um custo trabalhista, porque não é um CLT, é um contrato mesmo, B2B. Então, a responsabilidade está toda nesse contrato. O risco fica gerenciado, vocês conseguem manter o foco no core business de vocês, gera reserva técnica por causa do tamanho do time que a gente entrega para vocês, né? Cuidadosamente, eu já separei o time que vai atender a empresa de vocês, que já tem experiência em indústria. Você consegue reduzir o custo operacional e muito menos burocracia, pessoal, tanto para contratar quanto para fazer o distrato, tá? Então, Guido, qual seria de fato o papel da Somax dentro da CCBR, tá? Nós seremos a empresa responsável pela aplicação e, ó, essa palavrinha aqui é outra coisa que eu quero que vocês coloquem na balança de vocês, tá? Fazer a gestão da LGPD para vocês. Importante dizer, pessoal, que a Somax ela não é uma consultoria, tá? A gente nem gosta desse termo. Quando alguém fala consultoria da Somax, a gente já corrige na hora. Porque a gente foi muito disruptivo e criou o conceito de assessoria em privacidade de dados. Ou seja, é mão na massa, tá? A gente faz muita coisa por vocês de forma autônoma, porque a gente sabe o que precisa ser feito, e a gente faz muita coisa com vocês, lado a lado com vocês. Agora, vocês fazerem sozinho, isso não acontece na Somax, tá? A gente não aponta o dedo para o cliente, para o nosso cliente, dizendo o que ele precisa fazer. A gente vai lá e faz junto com ele, tá? Então, a gente não só aplica, como faz toda a gestão para vocês. Entregando medidas administrativas, que estão previstas lá no artigo 46, medidas organizacionais, que estão previstas lá no artigo 50, e medidas técnicas previstas no artigo 46 e 6. Pessoal, só para reforçar ali, lembra do PPT, Pessoas, Processos e Tecnologia? Lembra que eu falei que toda a nossa metodologia foi fundamentada no PPT, né?
isso não saiu da nossa cabeça não, tá, pessoal? A gente só leu e releu a lei muitas vezes, a gente aprendeu na prática o que precisava ser feito, e a gente começou a trazer essa metodologia, porque está aqui, ó, PPT, Pessoas, Processos e Tecnologia. A NPD exige isso de vocês, que vocês trabalhem todos aqueles pilares, além, óbvio, do encarregado de dados, que está lá no artigo 41, que a gente também está entregando para vocês. Nós somos uma assessoria especializada, então sim, a gente pode sim falar com toda a autoridade que nós somos uma assessoria especializada pelo tempo que a gente trabalha com LGPD e por todas as empresas que a gente já vem assessorando. E a gente já tem um cronograma definido, que eu acho muito difícil que vocês vão ver um outro fornecedor que já vai entregar um cronograma para vocês do primeiro dia de contrato até o 12º mês de contrato, tá? A gente sempre faz questão de colocar esse cronograma aqui para mostrar, né, a nossa metodologia e também para levar transparência em cima das nossas entregas. Aqui nesse cronograma, pessoal, eu não vou passar item por item, tá? Porque ele é extenso, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas vocês vão receber esse documento, então vai estar tudo aqui, tá? Vocês conseguem, inclusive, fazer uma auditoria, né, em cima das entregas da Somax. Ó, a Somax falou que no primeiro mês tinha que entregar isso daqui. Vamos ver se entregaram. Então vai estar tudo lá bonitinho para que vocês consigam analisar o que a gente está entregando, tá? Importante dizer que aqui são processos macros, né? Então, dentro do processo macro, tem os microprocessos, ou seja, é bastante coisa que a gente vai fazer, tá? Aqui eu só vou antecipar, porque tá todos os meses aqui, desde o primeiro mês lá de contratos, até aqui, ó, 12º mês, todos os nossos entregáveis estão aqui dentro, tá bom? Esse slide aqui, pessoal, ele está aqui por dois motivos muito importantes, tá? Primeiro motivo, comprovar que a LGPD ela não faz distinção de porte ou de segmento econômico, ou seja, a gente fez questão de trazer empresas de porte e segmentos diferentes aqui para vocês, são todos clientes ativos da Somax hoje, clientes que a gente atende simultaneamente, né? E a gente deixou esse slide bem diversificado. Segundo motivo, para comprovar, pessoal, a nossa experiência prática, tá? E por que experiência prática é tão importante? Por que eu estou repetindo, né, essa experiência prática o tempo todo? Porque se vocês contratarem uma empresa que não tem experiência prática ou não tem estrutura para atender vocês, com certeza vocês vão continuar correndo o risco de sofrer alguma sanção, e as sanções, eu falei lá atrás, né? A gente precisa evitar a qualquer custo, tá? Então, aqui fica comprovado o quanto de experiência prática da nossa metodologia e o nosso time tem atendendo empresas aí por todo o Brasil, inclusive empresas grandes, tá, pessoal? A gente tem grandes indústrias aqui, a gente tem grandes franquias, né? A Magras é uma rede de franquias muito grande, o Grupo Lemos Passos, né? É uma empresa muito grande aqui no Brasil também. A própria Forma, que é uma rede de farmácia, a Rockefeller, que é uma rede de línguas, enfim, tem bastante empresa grande aqui, tá? Inclusive, Guido e Luciano, escuta um pouquinho o que um dos nossos clientes está falando da Somax. Então a gente encontrou na Somax realmente uma empresa que a gente sentiu confiança de que teria a condição de nos entregar esse serviço de forma completa. Não só um pedaço dele, mas todas as pontas que requerem linhas de atuação que são necessárias para realmente fazer uma implementação das boas práticas da LGPD de forma completa. Meu nome é João Paulo, eu sou diretor de expansão da Magras, nós somos uma rede de franquias de clínicas de emagrecimento saudável estético. A gente atua já há 16 anos no mercado, trazendo saúde e qualidade de vida para os nossos clientes finais e um modelo de negócio que seja realmente atrativo e seguro dos nossos franqueados. Levando em consideração tudo isso, eu realmente recomendo o serviço da Somax para quem estiver buscando implementar essa cultura de proteção de dados, implementar melhorias a respeito de documentação dos seus processos, um bom compliance, principalmente a adequação à LGPD. Eu realmente recomendo o serviço da Somax, que realmente é o que me transmitiu maior confiança de que a empresa realmente é capacitada para nos auxiliar nesse sentido. Legal, turma. Fiz questão de trazer aquilo ali para vocês, porque é um empreendedor, né, um gestor de negócio, assim como vocês, ou seja, esteve no mesmo momento que vocês estão agora, né?
e ele hoje está bastante satisfeito, é uma case de sucesso dentro da Somax hoje, né? Então, ele consegue trazer realmente ali uma visão daquilo que vocês vão também ter de benefício com o trabalho da Somax, tá? Pessoal, como eu falei, né, a Somax usa muito a tecnologia a favor da segurança, proteção e privacidade de dados. Então, aqui estão duas ferramentas que estão contempladas nessa proposta para vocês, tá? Essa ferramenta aqui, essa primeira, ela é uma ferramenta de gestão de processos de LGPD. É aqui que a gente vai disponibilizar os usuários, né, do time de vocês para fazer o treinamento. É nessa ferramenta que a gente vai implementar o canal de comunicação com os titulares, o gestor de cookies no site de vocês. É nessa ferramenta que a gente vai fazer o mapeamento de processos de vocês, ou seja, essa ferramenta ela vai realmente virar um portal de LGPD para a empresa de vocês. E vocês, como gestores, pessoal, conseguem acompanhar toda a evolução do processo através do dashboard dela, tá? Ela tem um dashboard muito legal, tem um cockpit também muito legal, e é uma ferramenta premium hoje no mercado, ela entrega muito, tá? Essa outra ferramenta aqui, ela também está contemplada aqui na proposta para vocês, que é uma ferramenta de gestão de riscos cibernéticos. Com essa ferramenta que o meu time de cyber aqui vai fazer uma análise de vulnerabilidade profunda no site de vocês, na rede de vocês, vai gerar um relatório dizendo que essa análise foi feita para a gente ver se encontrou algum risco ou não. Se esse risco ficar latente, a gente passa para o time de vocês e auxilia também para que isso seja corrigido, né? Então, ela vai ter o parecer do TPO, vai ter o parecer técnico do nosso time e vai ser arquivada nessa outra ferramenta aqui como um documento de comprovação que a gente está atendendo o que a NPD solicitou para a gente, tá? Então, duas ferramentas contempladas aí para vocês. Esse slide aqui, pessoal, a gente sempre faz questão de trazer também, porque assim, ó, a empresa hoje ela pode internalizar um time de LGPD, né? Vocês podem ter um DPO interno, vocês podem ter um advogado especializado em LGPD, importante dizer isso, tá, pessoal? Não é qualquer advogado, ele precisa ter uma vivência já em LGPD, entender a fundo como a lei funciona. Vocês podem ter ali o time de segurança cibernética de vocês, né? Um especialista em gestão de processos para mapear os processos, enfim, você pode ter esse time aí dentro. Eu chamo atenção para dois pontos aqui, tá, pessoal? Primeiro, encarregado de dados, que é o DPO, já é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, ou seja, a classificação brasileira de ocupações já colocou um códigozinho lá para essa profissão e com isso ele tem um piso salarial. Se vocês derem uma bugada aí, jogar no Google, né? Salário médio de GPU no Brasil, vai aparecer isso aqui para vocês, tá? É tudo informação do Google. Então, vocês vão ver aí que o salário de GPU está batendo mais ou menos aí nos 16 mil. Precisa ver realmente no estado de vocês quanto é que tá. Porém, quando você tem uma pessoa interna, né? Você só vai ter um, né? Ele vai ficar bem mais caro do que você terceirizar essa pessoa. Além disso, a responsabilidade continua dentro da empresa. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade está dentro do CNPJ de vocês. Quando vocês contratam uma empresa como a Somax, nós assumimos essa responsabilidade. E além disso, né, a gente não está entregando um DPO para vocês, a gente está entregando dois DPOs, a gente está entregando três advogados, ou seja, cada um desses profissionais que estão aqui, a gente está entregando para vocês, só que sempre com reserva técnica, né? Então, vale muito mais a pena realmente terceirizar esse serviço. E diga-se de passagem, pessoal, por uma fraçãozinha do valor que seria investido, né? Por quê? Você imagina só de piso salarial isso aqui. Aí a gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando de benefícios, tributos, etc, etc, né? Ou seja, o custo para manter um time ele é muito maior do que terceirizar, tá bom? E aqui o valor de investimento, tá, Guido e Luciano? Fiz exatamente como o Guido orientou para a gente, né? Então eu fiz uma proposta geral, né, para a empresa de vocês. E aí vocês só podem depois desmembrar isso daqui, fez questão de colocar aqui, ó, né? Ou seja, contemplando essa proposta aqui contempla todos os três CNPJs que vocês indicaram para a gente, e aí sairia, né, cada CNPJ por esse valor aqui, tá? Então é importante dizer, pessoal, que isso aqui é um contrato anual, um contrato de 12 meses, com uma mensalidade, tá? De R$ 17.400, tá? Contemplando os três CNPJs, ou seja,
cada CNPJ fica por R$ 5.800, tá? Essa proposta é válida por 30 dias e como eu reforcei, né, já está contemplando todos os softwares que vocês precisam, os 2 GPUs e aquele time grande, além de uma metodologia focada em menor impacto na implementação da empresa de vocês, tá? Um outro ponto importante, pessoal, é que a gente também está mandando toda a documentação que o Luciano pediu para a gente, tá, Guido? Então, vai chegar aí para ti as comprovações ali da nossa experiência, com os certificados, com os termos de capacidade técnica, enfim. Está tudo chegando para vocês ali. Desde já, eu me deixo à disposição. Deixa eu só tirar isso aqui para a gente se ver melhor. Desde já me deixo à disposição para apresentar tudo isso para vocês, convidar vocês para um bate-papo, para que a gente possa tirar dúvidas que possam surgir no meio dessa apresentação. Contem comigo, né? Melhor do que tomar uma decisão de contratar um fornecedor é tomar uma decisão assertiva, e essa é a nossa ideia, tá? Por isso que a gente traz essa apresentação, teve esse cuidado de gravar essa apresentação para vocês, tá bom? Estou encaminhando isso já para vocês aqui assim que eu acabar. Bom, pessoal? Contem comigo mais uma vez. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar assistindo esse conteúdo e da gente estar podendo participar aí dessa competição, vamos dizer assim, de conseguir prestar esse serviço para vocês.